Chega mais, galera colorada, com vocês Axel Colorado e mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo, hoje é um vídeo especial para mim. Hoje é o vídeo de todos os bagres do presidente. Esse é uma paródia daquele filme excelente, estrelado por Dustin Hoffman e também com Robert Redford. Todos os homens do presidente, só que no caso do Inter, todos os bagres do presidente. Você vai dar muitas risadas comigo. Quando eu fui fazer a lista, eu dei muitas risadas, porque a enxurrada ou o cardume de bagres é gritante e terrível. Vamos lá, iniciando o fluxo. Eu vou iniciar o fluxo com ele, com alguns jogadores que ele trouxe como vice de futebol, onde ali ele começou o criadouro de bagres. Vamos lá. Quem lembra do volante Damian Musto? Um bagre com força. De cada 100 passes, errava 101. Era um jogador horrível, horrendo, pedido por Tchatcho Kudê. Seguindo o fluxo. Thiago Galhardo, brincadeira, hein, pessoal? 2 meses ou 3 meses de bom futebol, chegou até ir à seleção, este bagre que nunca jogou porcaria nenhuma. Lembram do Marcos Guilherme? Marcos Guilherme, atacante bagre, terrível, nunca jogou nada. Seguindo o fluxo. Atacante Leandro Fernandes, esse aí eu mal lembro desse aí, fazendo a lista, é um atacante, veio da Argentina e, obviamente, nem esquentou a camiseta. Seguindo o fluxo. Quem lembra do Bosquilha? Brincadeira, hein? Bagre com força chamado Bosquilha. Matheus Jussa, esse aí era um zagueiro. Também jogava como volante. Um bagre canhoto, inclusive. Seguindo o fluxo. Esse aí, tem gente que acha ele bom. Rodinei, um lateral direito bagre que jogou no Internacional. Inclusive, o homem da soja pagou R$1 milhão para ele atuar naquele jogo contra o Flamengo, que fomos roubados, inclusive na expulsão dele. Seguindo o fluxo. Renzo Saravia, um lateral direito bagre que nunca ganhou nada na história do Esporte Clube Internacional. E finalizando com Lucas Ribeiro. Essa é a lista do presida, na verdade como vice de futebol, já iniciando aí o seu criadouro de bagres. E agora? Agora vamos para todos os bagres do presidente, ou seja, todas as contratações que estiveram sob a presidência de Alessandro Barcelos, ou Barcelos. Laterais, Fabrício Bustos, o anão que nunca conseguia fazer um cruzamento que prestasse. Corria, estava sempre caindo no chão, uma usina para acender um palitinho de fósforo. Igor Gomes, esse aí, olha, esse aqui, cara, é aquele caso assim, ó. O Inter vendeu bem esse cara, se eu não me engano, por 25 milhões de reais. 5 milhões de dólares na época. Olha, para os árabes, o pessoal da Arábia, cuidado aí, cuidado para não comprar areia para levar para o deserto. Hugo Malo, hein? Brincadeira. Eu me lembro desse anão. Esse anão aí foi pedido aí do Tchatcho, outro pedido do Tchatcho, né? Como a diretoria do Inter não tem nada de futebol, os treinadores indicam, os caras vão lá buscar. Esse cara estranhamente jogou os 2 jogos contra o Fluminense. Inter desclassificado. Deixou o anão Bustos no banco e colocou esse anão malo aí que não deixou nenhuma saudade. Tem gente que gostava dele, né? Eu vou te dizer uma coisa. Brian Aguirre, atual titular do Internacional, um bagre, não vou me eximir a dizer isso para todos vocês. E um que nem vestiu a camiseta ainda, Alan Benítez, 31 anos, final de carreira, final de contrato, nem o clube que ele estava queria mais o cara, bagre com força. Eu não me eximo, já digo antes. Ai, Axel, ele nem estreou e você tá criticando. É assim, o canal é meu, eu falo o que eu quiser. Agora aqui, pessoal, laterais esquerdos agora. Vejam bem, olha o nível desses caras. Paulo Victor. Brincadeira, hein, pessoal? Paulo Victor. Esse cara eu acho que veio do Fluminense, se eu não me engano, tá? O Moisés. O Moisés é o seguinte, o presida tinha participado do empréstimo dele, depois ele foi lá e comprou o cara. Um bagre com força, nunca ganhamos nada com ele. Um baita do animal, perdia divididas para cada de 1,50 m, nunca vou esquecer disso. E vivia empurrando os caras também, outra característica horrível dele. Esse aqui é um dos grandes responsáveis pela desclassificação do Inter na Libertadores de 2023. René, jogava até de articulador no time do Tchatcho Kudê. Lateral esquerdo articulador, é pra matar, né, pessoal? Que jogador. Tá jogando o Mundial de Clubes lá agora, né? Olha, vamos reencontrar ele agora na Copa do Brasil em 2 jogos aí. Que coisa terrível, né? Eu não tenho saudade nenhuma dele, viu? Eu não quero comparar também com o Bagron, porque não adianta nada isso aí. Mas seguindo o fluxo. Dalbert, brincadeira o Dalbert, hein, cara? Barbaridade. Bagrérrimo, com tremenda força e insistência.
desse jogador horrendo. E agora chegamos na cereja do bolo. Por quê? Porque Ramon, ou Bagron, para mim nem jogador de futebol é. Um jogador completamente patético, ele não sabe nem correr, é uma coisa horrível. Eu vi ele bater um lateral no pescoço do cara um dia lá. Cara, nem lateral o cara sabe bater. Contrato aí longo, hein? Contrato longo desse cara, tem que investigar as coisas do Inter. Seguindo o fluxo, agora chegamos no capítulo zagueiros contratados pelo Presida. Essa aqui também é uma lista tremendamente horrenda e horrível. Juninho, também conhecido como Bagrinho 2, a missão. Indicação do mestre de todos os mágoas, Cleiton Sampaio, grande zagueiro que veio diretamente da segunda divisão do futebol português, que pagaram 7 milhões de reais por esse jogador. Tem que ter auditoria financeira no Internacional para saber o que estão fazendo com o dinheiro. Esse aqui é incrível. Rohel, um zagueiro de selva amazônica, de Mata Atlântica, que na várzea não farda, que não é jogador de futebol, que tem pernas de 1,90 m, só de pernas, e perde na corrida para um cara de 1,20 m. É incrível isso aí. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Ele não é jogador de futebol também. Que coisa terrível. Kaique Rocha. Esse aqui é um bagre com a bênção do senhor D'Alessandro. Senhor D'Alessandro. O senhor abençoou esse cara, brigou na coletiva de apresentação desse bagre. Eu, se fosse o senhor D'Alessandro, eu tinha inventado qualquer coisa para fazer no dia para não sentar do lado do cara. Tu não só sentou, como brigou com o pessoal da imprensa, né? Para os números do Kaique Rocha. Brincadeira, viu? Esse aqui é terrível. Robert Cavadinha Renan. Por favor, bagre com tremenda força, não deixou nenhuma saudade. Agora eu lembro de uma coisa, a torcida do Inter, né, que virou uma torcida sem referências, né, não temos mais referências, né, ou as organizadas foram lá fazer festa pro Robert Renan. Quem lembra disso, levanta o dedo. Foram receber o cara no aeroporto. Olha o nível que nós estamos chegando. Olha o nível de terror que nós estamos chegando. Vamos para o capítulo dos volantes. Quem lembra, pessoal, do Lisieiro? Um volante de perna canhota, horrível, horrendo, não jogava porcaria nenhuma. Seguindo o fluxo, Gabriel Rufi. Brincadeira, né, pessoal? Esse aí era um bagre horrendo, anão inclusive, e um cara desleal também. Campanharo, brincadeira, hein, pessoal? Campanharo. Olha, é cada jogador. Esses caras aqui é tudo nível de Série B, tá? Todo mundo. Baralhas, hein, pessoal? Baralhas. Pense bem. Reflita sobre esse nome. Esse cara jogou, vestiu a camiseta do Inter, saiu jogando vários jogos, né? Isso aqui foi indicação, se não me engano, do carroceiro Mano Menezes. É pra matar. Mas atual, né? Duas indicações aí do grande mestre de todos os magos, Bagronaldo, ou Ronaldo, que veio do grande Juventude, que nem o Juventude queria mais. Provavelmente vai sair titular os próximos jogos do Internacional. Sim, coloque o dedo numa trifásica e acorde, porque essa é a realidade. Diego Rosa, outra indicação patética desse treinador medíocre, miserável em nível de Série B que temos. É pra matar, viu? É cada lata de lixo, tá? Você tá lembrando aí? Recordar é viver. Tá? Mesmo que seja um pesadelo no meio de um açude de bagres. Seguindo o fluxo, vamos para os meias. Atenção! Ioran, esse jogador que não era jogador de futebol, não conseguia acertar nenhum passe, de cada 100 errava 105. Terrível jogador, nem físico de jogador teve, e ainda com o Eduardo Cudê, que insistiu com esse bagre. Que coisa tremendamente lamentável. Carlos de Pena. Esse cara saiu do Inter, foi pro Bahia e agora já caiu outros degraus. Quer dizer, esses caras só jogam no Inter, pessoal. Esses caras só jogam no Inter. Eles só jogam no Inter, um tipo de cara desse, né? É pra matar. E atualmente, Oscar Romero, que até apareceu num joguinho de Libertadores ali dando os lançamentos, mas o cara é com mais de 30 anos, né? Nunca firmou em lugar nenhum. Por que vai chegar no Inter e um bagre desse vai apresentar alguma coisa? Mais um bagre colocado nas costas do presida Alessandro Barcelos ou Parcelos. Esse capítulo aqui é bem interessante. Centroavantes. Atenção, quem lembra Wesley Moraes? Que jogador! Um baita de um animal, quase 2 metros de altura de bagre. Bagre com força. Fez 2 gols enquanto esteve no Internacional. Não deixou nenhuma saudade desse bagre terrível. Luiz Adriano, sempre
foi bagre. Eu frequentava o estádio na época que ele estava aparecendo, eu me lembro, ele era muito vaiado antes do Mundial. Fez um golzinho ali contra o Al Ahly, né? Ajudou o Inter no Mundial, mas sempre foi bagre. E quando retornou, o terrível é que ele jogava sempre. Ele sempre jogou e jogou muitas vezes para terror da torcida colorada. De alguns, né? Porque gente que bate palma até pra... Vou te dizer uma coisa, né? Seguinte, folks. Lucas Alário, o Aipim, bagre com tremenda força, conseguiu pelo menos fazer um golzinho no Grenal, um peru lá do goleiro deles, né? Mas não deixou nenhuma saudade, um salário altíssimo, né? Matheus Cadorini, brincadeira, hein? Outro cara também, um cara alto, esguio, um bagre terrível, que não deixou nenhuma saudade. Olha os nomes que eu tô dizendo, pessoal. Olha os nomes que eu tô falando. Brian Romero. Brian Romero, pessoal. Vocês entendem o nome desse que eu tô dizendo? Cara, esse cara também não era jogador de futebol. Um jogador terrível e horrível. Acho que fez um gol, se eu não me engano, em toda a passagem tenebrosa dele pelo Internacional. Agora um capítulo interessante. Atacantes, não são centroavantes. Tyson, sim, para mim é bagre. Quando veio, já voltou como bagre. Não fez nada demais. Além disso, liderou um motim que eu nunca vou esquecer na minha vida. Envergonhou a história do Esporte Clube Internacional. Então sim, para mim é um jogador totalmente dispensável e bagre. Vitinho, brincadeira, né? Esse Vitinho atual agora, tá? É pra matar. Bagrinho, né? Carboneiro, Johan Carboneiro. É bagre sim. Já pode colocar aí o carimbo de bagre, porque pra mim é bagre. Um jogador absolutamente comum. Tava aí num grande Racing. Banco, vem pro Inter e o Inter vai pagar 4 milhões de dólares por esse cara. É pra matar. Vandeco. Esse cara aí eu fiz um vídeo e mostrei que o Inter gastou mais de 50 milhões de reais entre salários e negociação desse cara, velho. Quem lembra? Jean Dias. Cara, Jean Dias. Eu fui ver um jogo do Jean Dias depois, ele foi lá pro Paysandu, cara. Pensa numa coisa terrível, constrangedora. Carlos Palacios. Quem lembra do Carlos Palacios, hein? Brincadeira, hein? David. Esse aí, cara, só jogou no Inter. Tentaram forçar a barra no Inter. Foi negociado aí depois, foi pro São Paulo, não conseguiu jogar. Foi pro Vasco aí, enganou ano passado, se lesionou. E o Vasco teve que se obrigar a contratar o cara porque ele jogou mais de 60% dos jogos no ano passado. Alexandre Alemão. Tem muitos que tem saudade. Alexandre Alemão, Alexandre Alemão. Por favor, né? Um bagre com força. Pedro Henrique. Brincadeira, né? É pra matar o Pedro Henrique. É um jogador horrível, um bagre tremendo. Agora eu quero voltar a uma coisa que eu me lembrei. Quando eu falei Pedro Henrique, eu me esqueci. Eu esqueci. Nos volantes ali eu me esqueci. Bagre Henrique. Bruno Henrique. É bagre sim. Por que eu ia esquecer desse cara? Como é que eu tava esquecendo desse cara? Bruno Henrique entre os volantes. Bagre Henrique. Tá certo? Depois do Pedro Henrique vem Gabriel Barros. Na época eu gravei um vídeo. Era o Cudê, o treinador. E ele pediu que segurasse 2 jogadores. O Gabriel Barros e o Matheus Dias. E eu fiz um vídeo e disse... Era no início do ano, no início da temporada do Cudê, não me lembro que ano. Eu disse assim, ó, liga pro Axel, liga pra mim que eu vou te dizer, ó, não precisa, são bagres, não jogam nada, não vai acontecer nada. O que aconteceu? Os 2 foram dispensados. Ai, vou te dizer uma coisa. Então, pessoal, essa foi a lista dos bagres contratados por Alessandro Barcelos. Um cardume tremendo, horrendo, tenebroso, que dá calafrios, jogadores em nível de Série B, alguns em nível de Série C. E para terminar, eu vou trazer a lista dos grandes treinadores que ele trouxe para o Internacional. Ele dispensou o Abel e trouxe Miguel Ángel Ramírez, que enriqueceu no Esporte Clube Internacional com a sua multa rescisória absurda de 10 milhões de reais. Deve estar nas Bahamas ou no Caribe curtindo essa grana agora. Diego Aguirre, mais um que nunca ganhou nada na história do Internacional. Me irrita profundamente, porque nós poderíamos ter sido campeões daquela Libertadores de 2015, mas ele se acadelou no jogo aqui contra o Tigres, e aí deixamos aquela Libertadores para trás. Aí vem um nome incrível, Alexander Cacique Medina. Esse treinador foi o responsável pelo Globo, sim, por um capítulo tenebroso na história do Internacional. É brincadeira. Mano Carroceiro Menezes. Esse aí foi mais laureado. Pelo menos tinha algumas Copas do Brasil no currículo.
tinha treinado a seleção brasileira, esse era o currículo dele. Mas também já é um cara que está em final de carreira, já está podre de rico, já poderia ter se aposentado, mas aí tá todo mundo pagando aí, o cara continua empregado, né? Eduardo Cudê, Tchatcho Cudê, nunca ganhou porcaria nenhuma na vida, um campeonato mineiro, se eu não me engano, e estamos conversados, certo? E lá na Argentina ganhou alguma coisa, mas não conta, eu moro no Brasil. O treinador em nível de Série B, Roger Machado, currículo, 5 campeonatos estaduais e estamos conversados. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa lista tenebrosa e terrível de todos os bagres do presidente. Falei e me garanto. Um grande abraço e fique com Deus.